Olá, esse é um trabalho para a matéria de Análise e Projeto de Sistemas. A ideia do trabalho é fazer um desenvolvimento de jogo, passando por todos os steps necessários do começo ao fim de um projeto. O primeiro passo é entender todos os requisitos funcionais e não funcionais do que está sendo desenvolvido. Uma visão geral do Race of the Galaxy é que os jogadores constroem civilizações galácticas utilizando cartas que representam mundos ou desenvolvimentos técnicos e sociais. Aqui temos os primeiros requisitos funcionais que será utilizado para desenvolver o jogo. O primeiro deles seria o requisito de conectar, onde o jogador poderá ter a opção de conectar uma partida. E dentro de conectar temos os steps conectar partida. O segundo requisito funcional seria o jogador poder desconectar de uma partida. O terceiro seria o jogo fazer a preparação dessa partida, a partir do momento que dois ou mais jogadores estiverem conectados. Dentro de preparar partidas, a gente tem os seguintes steps: atribuir pontos iniciais, distribuir cartas de mundo iniciais, embaralhar cartas, distribuir cartas de jogo e descartar carta de jogo. A quarta funcionalidade é a rodada, onde o jogo ficará em looping até que o jogo seja finalizado. Dentro de cada rodada, a gente tem os seguintes steps: os jogadores deverão escolher as ações que serão utilizadas nessa rodada, deverá ser revelada essas ações e também executar as ações. Dentro de executar ações, a gente tem algumas ações que seriam referentes ao tipo de ação que foi escolhida. Então, temos, por exemplo, a descoberta, onde teremos aqui as regras de negócio para essa ação, que o jogo deverá executar, certo? Para cada um tipo de carta. A gente tem desenvolvimento, aqui também tem todas as regras, né? Referente a essa carta. Então, cada ação tem suas regras aqui dentro, certo? Colonização, etc. E também temos o fim da rodada, que é onde todas as ações já foram executadas e será agora feita a preparação da nova rodada. Toda vez que termina uma rodada, é necessário fazer verificação de fim de jogo, onde seria o último step da funcional. Fim do jogo, basicamente, teria que calcular quantas fichas os jogadores já têm, quantos pontos foram acumulados, se bater com o que a regra conduz, então o jogo é finalizado. Falando um pouco dos requisitos não funcionais, a gente tem aqui a parte da infraestrutura. Então a gente tem mais ou menos qual ali seria o hardware necessário para executar esse jogo, qual que seria a tecnologia que seria implementada, que seria em Java, e aí também a gente tem aqui o NetGame Server, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer a parte de conexão distribuída. Falando um pouquinho sobre os diagramas, temos então o diagrama de caso de uso, diagrama de classe e diagramas de interação. Entrando um pouco no diagrama de caso de uso, a gente tem os seguintes casos: o iniciar, que seria para iniciar o jogo, conectar, para o jogador se conectar com a partida, e o desconectar, para ele fazer a desconexão da partida. A partir do momento que o jogador conectou nessa partida, ele irá receber o início. Temos também o caso de descartar uma carta, escolher a ação da rodada, comprar cartas, baixar uma carta de planeta, baixar uma carta de desenvolvimento, vender recursos, consumir recursos e produzir. Os últimos casos de uso são referentes à rodada, tudo que o jogador poderá fazer durante as rodadas. Falando um pouco sobre o diagrama de classes, temos as seguintes classes. A primeira inicial seria a classe Game, onde todo jogo vai rodar em cima dela. A Game deverá ter 4 áreas de jogos, independente se tem um ou mais jogadores. A cada área de jogo tem um jogador. Cada jogador tem uma mão. Cada mão pode ter de 0 a 9 cartas, e cada carta pode estar entre 0 a 1 mão.
ou também a carta pode estar entre 0 a 1 deck. Temos as classes filhas da carta, que seriam as cartas de planetas e carta de desenvolvimento. Um deck está relacionado a um jogo. O control panel seria o inicial do jogo, onde pode ser conectar ou não. Cada jogador tem 1 a 7 ações. Cada rodada tem 1 ou 4 ações. E cada jogo tem N rodadas.